Zão. Zão. Ha. Ha. Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo do canal Fusão Nerd. Aqui é o Star-Lord. E esse vídeo aqui não tem intenção de criar polêmica, mas sim debater. O que para vocês seria o super-herói mais poderoso que tem? A gente pode colocar várias empresas de quadrinho aqui e colocar, mas a intenção não é comparar os poderes de cada um, mas sim tentar chegar no consenso qual seria o mais forte. A gente tem várias opções que já saltam à cabeça. Superman, eu vou falar a verdade pra vocês, eu não gosto muito do Superman, porque eu acho ele apelão. Eu acho que o cara que fodão que pode tudo, então pra mim não tem muita graça isso. Ele tem a criptonita de fraqueza, mas só, sabe? Tipo, ele é o cara que pode ter visão de calor, sopro de frio, super forte, voa. Ou seja, tipo, ele pode tudo e pra mim isso nunca me agradou muito. Mas isso é uma questão pessoal minha. Eu sou fã dos quadrinhos, sou fã dos filmes, mas o que não me agrada do Superman é isso, é justamente ele poder tudo. Outra questão também que a gente vai ver de super-heróis é o próprio, se for ver assim, Hulk, já na Marvel. O Hulk, ele é o Robert Bruce Banner, um cientista que foi bombardeado com raios gama e quando ele fica nervoso ele se transforma numa criatura verde forte que destrói tudo que vem pela frente. Quanto mais ele apanha, mais forte ele fica. O Hulk é um personagem muito poderoso e ele já foi derrotado nos quadrinhos. Ele já foi derrotado, inclusive por um personagem que também está na nossa lista que pode ser um dos mais poderosos, que é o Thor. O Thor é o deus do trovão nórdico, é um deus. Ele é praticamente um ser imortal. Ele tem o Mjolnir, o martelo dele que só ele consegue levantar e com isso ele consegue controlar raios, trovões. E ele também tem super força e resistência sobre-humana. Então ele é um outro super-herói que pode entrar nessa lista aqui de mais poderosos. Aí depois a gente já entra também em questão de outros tipos de força. A gente entra numa série da DC, na Vertigo. A gente entra num super-herói que não é muito falado fora da Vertigo. A quem acompanha deve conhecer a série Watchmen. Watchmen tem um super-herói muito poderoso que é o Dr. Manhattan. O Dr. Manhattan é um físico nuclear que é bombardeado, ele é esquecido numa câmara de radiação e acaba destruindo ele, mas ele volta como um super-herói radioativo. E com isso ele pode manipular todas as moléculas e átomos e com isso ele pode destruir todo o planeta com um toque. Ele é extremamente mortal, por isso Dr. Manhattan, porque é o nome que era do projeto da bomba atômica, o Projeto Manhattan. E esse nome seria para botar medo, segundo os quadrinhos, nos russos, porque a história se passa na época da Guerra Fria. E ele é uma bomba atômica praticamente humana. Ele não pensa como um ser humano normal. Tanto que no quadrinho mostra que ele se afastou da humanidade porque ele consegue ver passado, futuro e presente ao mesmo tempo. Então ele está em um outro tipo de universo que não do ser humano. Porque ele é um ser onipresente, quase um deus, e por isso ele entra nessa lista aqui. Só que o próprio nosso querido Dr. Manhattan foi inspirado num outro personagem que é da DC também e que era para ser originalmente o personagem do Watchmen, mas foi alterado depois que a DC comprou esses personagens da Charlton Comics, que é o Átomo, do Dr. Átomo, que nada mais é também uma pessoa com os mesmos poderes do Dr. Manhattan, só foi alterado o nome e a fisiologia dele. O Dr. Manhattan é um ser azul que anda nu e o Átomo tem uma roupa especial, um colanzinho, apesar de ele ser prateado e ter um cabelinho azulzinho brilhante assim
depois dos Novos 52, o reboot da DC. Ele também é praticamente os mesmos poderes, só que nos quadrinhos ele nunca demonstrou toda a força que o Dr. Manhattan demonstra no Watchmen. Afinal, ele é um dos protagonistas. Isso a gente colocou de força destrutiva, a gente colocou de força física, mas tem alguns heróis também que se destacam, não pela força física, mas pela força da mente, se a gente for colocar assim. Podemos colocar vários, principalmente no universo Marvel. No universo Marvel, a gente entra no Dr. Hank Pym, o Homem-Formiga, que conseguiu criar as partículas Pym que podem mudar molecularmente seu corpo e aumentar ou diminuir de tamanho, assim como criar um capacete que pode se comunicar com os insetos. Temos o Dr. Reed Richards, o Senhor Fantástico, do Quarteto Fantástico, que após um acidente no espaço, ele fica com o corpo como borracha, então ele pode se alongar e tomar forma do corpo como ele quiser. E dono de uma mente sobre-humana, que ele criou muitos robôs, inclusive ajudou a criar o Tron, junto com o próprio Hank Pym e um pouco do Tony Stark também. E a gente diz também no Tony Stark. Tem todos os problemas dele, alcoolismo, o ego, mas não se pode negar que o Tony Stark é uma das maiores mentes da Marvel e dos quadrinhos. Não só pela criação da armadura do Homem de Ferro, mas até mesmo pela criação do sistema operacional Jarvis que aparece nos filmes, o tanto das armaduras e muitas armas que ele fazia antes de se tornar o Homem de Ferro. Mas também inteligência também não são os únicos que se destacam. Nisso a gente pode colocar, na minha opinião, para fechar esse vídeo, ele não é o super-herói mais forte fisicamente, mas para mim sempre vai ser o melhor super-herói, porque para mim ele é um super-herói completo. Porque ele sabe lutar, ele sabe todos os tipos de arte marcial, ele sabe lidar com armas, ele sabe atirar, ele é inteligente, sabe investigar e tem acesso limitado a recursos. Vocês devem ter imaginado que é o Batman. O Batman ele não é nenhum alienígena, ele é apenas um humano com uma roupa de morcego. Inclusive, a gente entra. Quem assistiu a animação Liga da Justiça War, ou Liga da Justiça Guerra, que é uma animação que veio junto no pacote com o jogo de Xbox e PlayStation, Injustice God Among Us, que é um jogo da Liga da Justiça, muito legal, eu recomendo. Veio junto esse filme que conta a derrota da Liga da Justiça, como eles foram derrotados. E tem uma cena cômica nessa série que o Lanterna Verde fica surpreso, que é outro que está na lista, porque nos quadrinhos o artefato mais poderoso do universo não é o martelo do Thor, não é o próprio Superman, e sim o anel do Lanterna Verde, que funciona através da força de vontade, a luz verde da vontade. Ele pode criar qualquer coisa, basta ele ter vontade disso, não deixar o medo afetar ele, que a maior fraqueza de Lanterna Verde é o medo. Isso torna também Lanterna Verde dentro da nossa lista de super-heróis mais poderosos. A gente entra onde também aqui? Ele se surpreende do Batman ser apenas um humano, um cara com uma roupa de morcego, e ele se surpreende com as habilidades dele. A gente pode colocar outros também no próprio universo da Liga da Justiça, como por exemplo o Shazam, o antigo Capitão Marvel. Nada mais é do que um Superman humano. Ele não tem todos os poderes do Superman, mas ele é o mortal mais poderoso da Terra, que ele tem os poderes de vários símbolos de mitologias. E isso torna ele um cara muito poderoso. Ele é um adolescente que quando grita Shazam se transforma num adulto forte e ele fica com a sabedoria de Salomão, a força de Hércules, a persistência de Atlas, a ira de Zeus, alguma coisa de Zeus. Não vou lembrar todos, vai. Mas enfim, ele é muito poderoso também. Apesar de no Injustice ser derrotado facilmente pelo Superman. Mas ele também é muito poderoso. A gente pode entrar também. A gente colocou o próprio Tony Stark com a armadura fica forte. Porque a armadura dá essa força para ele. A gente também tem o próprio Cyborg com seus implantes neurais. Tem uma força física muito sobre-humana por conta disso. Só que aí a gente entra também numa outra
numa outra vertente, que é, por exemplo, o Wolverine. O Wolverine ele é um mutante a mutação dele, o gene mutante é o fator de cura. Então ninguém sabe exatamente a idade que ele é, mas ele lutou as duas guerras mundiais, a guerra de independência americana, então ele tem muito mais de 100 anos, possivelmente. E o fator de cura dele envelhece muito mais lento que as outras pessoas. E também tem esse fator de cura, se ele levar um tiro, se ele sofrer qualquer tipo de arranhão, se recuperar. Assim como as suas garras de adamantium e seu esqueleto também. Ou seja, então, além de ter o fator de cura, o esqueleto dele não se quebra por ser de adamantium, o material mais resistente do mundo. E as garras dele já se tornam mortal, além do fato dele ter um sentido mais aguçado que os outros tipos de humano. Mas enfim, essa é a lista. Se faltou algum, comentem aqui embaixo. Esse é um vídeo só para expor, não é para falar qual é o mais forte, mas dizer alguns exemplos dos mais fortes nos quadrinhos. Então, como eu disse, qualquer tipo de comentário e algum que eu deixei fora da lista, comentem aqui embaixo. Dão like aqui também, dão like, inscrevam-se também no canal para receber semanalmente a notícia sobre os nossos vídeos. Obrigado, galerinha. Fico por aqui e até mais.